Olá! Hoje daremos continuidade a mais uma questão envolvendo o assunto chamado pressão. Vamos lá. Então vamos lá para a resolução dessa questão aqui. Ele diz o seguinte: assinale as proposições corretas. Então vamos analisar a primeira proposição aqui. Então ele diz o seguinte aí: usando um canudinho, seria muito mais fácil tomar um refrigerante na Lua do que na Terra, porque a força de atração gravitacional na Lua é menor. Bom, então vamos lembrar por que você consegue tomar um refrigerante. Então imagina que você tem aqui, tá, uma lata de refrigerante, ok? E aqui dentro você tem o líquido. E aí você tem um furo onde você insere aqui o canudinho, certo? Quando você mete aqui a boca nesse canudinho, você vai sugar o ar que está aqui dentro. E aí, consequentemente, a pressão atmosférica que está exercendo na superfície do líquido vai empurrá-lo e ele vai subir até chegar na sua boca, tá bom? Ou seja, quem é que está empurrando esse fluido, esse líquido para a sua boca? A pressão atmosférica. Então, crianças, com certeza você teria dificuldade, sim, em tomar refrigerante na Lua, claro. Só que não é por causa disso daqui, não é por causa da atração gravitacional, tá? Você teria dificuldade por causa da pressão atmosférica. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá bom? Então, vamos lá para a segunda afirmativa. Só lembrando que essa afirmativa aqui, ela é falsa, tá bom? Vamos para a afirmativa 2. É possível a medida aproximada da altitude pela variação da pressão atmosférica? Bom, olha o que ele está me perguntando, ele está me afirmando se é possível fazer uma medida aproximada da altitude pela variação da pressão atmosférica. Bom, se você lembrar lá da aula do professor Jorge, ele deve ter explicado para você, tá? Na verdade, ele explicou para você que a variação da pressão é igual à densidade vezes a gravidade vezes a variação da altura, tá bom? Da profundidade no caso aqui, tá? Bom, então, se eu souber a variação de pressão, automaticamente eu posso descobrir a altura, tá? Então, é sim possível fazer essa medida. Então, essa segunda afirmativa, ela é verdadeira, tá bom? Então, vamos para a quarta afirmativa. Na quarta afirmativa, ele diz o seguinte: uma pessoa explodiria se fosse retirada da atmosfera terrestre para o vácuo. A pressão interna do corpo seria muito maior do que a pressão externa, que é nula no vácuo, e empurraria as moléculas para fora do corpo. Esse é um dos motivos pelos quais os astronautas usam roupas especiais para missões fora do ambiente pressurizado de suas naves. Bom, crianças, com certeza essa afirmativa ela é correta, tá bom? Então, nós temos uma pressão interna e essa pressão interna ela é um pouco maior do que a pressão externa. Agora imagina você teletransportar, sair da pressão de uma região aonde a gente tem uma pressão atmosférica e aí você vai para um local no vácuo, por exemplo, aonde não tem pressão. Então a sua pressão interna ela ia empurrar todas as moléculas e com certeza você iria explodir, tá bom? Então essa afirmativa 4, ela está correta. Vamos para
a 8, a 0,8. Então, para medir aqui para 0,8, a gente tem o seguinte. Para repetir a experiência realizada por Evangelista Torricelli, olha o que ele está me falando, tem que lembrar da experiência de Evangelista Torricelli, tá? Comparando a pressão atmosférica com a pressão exercida por uma coluna de mercúrio, é necessário conhecer o diâmetro do tubo, pois a pressão exercida por uma coluna líquida depende do seu volume. Bom, olha só, o experimento de Torricelli, ele consistiu nisso bem aqui, onde ele pegou um tubo, tá? E esse tubo ele colocou aqui mercúrio. Quando ele virou esse tubo dentro de um recipiente também contendo mercúrio, tá? Esse líquido ele ficou uma certa altura da superfície. Então, aqui ele mediu que num ponto, aqui um ponto 1 e aqui um ponto 2. Ele disse que a pressão no ponto 1 era igual à pressão no ponto 2. Tá? Só que a pressão no ponto 1, a única coisa que está agindo aqui nesse ponto é a pressão atmosférica. E do outro lado, dentro do tubo, é a pressão do líquido, é a pressão da coluna do líquido. E essa pressão da coluna, ela é dada pela densidade, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido. Ou seja, não depende do diâmetro, tá certo? Então, essa alternativa aqui, essa afirmativa, ela é falsa. Não é dependente do diâmetro, tá bom? Então, basta conhecer o diâmetro? Não, não precisa conhecer o diâmetro, certo? Bom, então vamos para a afirmativa 16, desculpa. Então, na afirmativa 16, ele diz o seguinte: vários fabricantes, para facilitar a retirada da tampa dos corpos de requeijão e de outros produtos, introduziram um furo no seu centro, selado com plástico. Isso facilita tirar a tampa, porque ao retirar o selo, permitimos que o ar penetre no corpo e a pressão atmosférica atue também de dentro para fora. Então, olha só, quando você tem aqui um copo, tá? Imagina que você tem aqui um copo e aqui você tem aquele selo que ele falou no centro do recipiente, tá bom? Então, só melhorar aqui um pouco, tá horrível. Então, imagina aqui um copo, tá? E aqui imagina que você tem uma certa quantidade de requeijão aqui dentro, uma certa quantidade. Quando você tenta tirar essa tampa, tá? Você não consegue. Então, ao retirar esse orifício aqui, tá? Você vai permitir que a pressão atmosférica também entre, porque até então ela só estava agindo aqui do lado de fora. Então, ao entrar a pressão atmosférica, a gente vai inserir ar nessa parte aqui que estava vazia, tá? E esse ar vai fazer com que a pressão atmosférica haja uma pressão atmosférica internamente também, ou seja, acaba se anulando a pressão externa com a pressão interna e assim fica fácil de você sacar essa tampa, abrir esse vidro aí, essa lata de requeijão, tá bom? Então é assim que a gente consegue. Esse é o objetivo daquele selo ali dentro. Tá? Aquele selo na parte da tampa, da superfície ali da tampa do requeijão, tá certo? Ou seja, essa alternativa, ela está correta, ela é verdadeira também, tá certo? Bom, então vamos para a 32. Na 32, tá? Ele diz o seguinte: quando se introduz a agulha de uma seringa numa veia do braço para se retirar sangue
Este passa da veia para a seringa devido à diferença de pressão entre o sangue na veia e o interior da seringa. Com certeza, agora há pouco nós comentamos que a pressão interna da gente ela é um pouco maior que a pressão externa, tá bom? E isso faz com que ela empurre o sangue. Então, ao furar, quando você pega o braço e você fura com uma agulha, então a pressão interna do seu braço vai empurrar o sangue e esse sangue ele vai preencher a seringa. Então, essa afirmativa aqui, ela também é verdadeira, certo? Bom, vamos ver a 32. Opa, desculpa, a 64. Bom, sendo correto a afirmação de que São Joaquim se situa a uma altitude de 1.353 metros e que Itajaí está ao nível do mar, uma altitude de 1 metro, podemos concluir que a pressão atmosférica é maior em São Joaquim, já que ela aumenta com altitude. Bom, então olha só, vamos imaginar aqui o seguinte, suponho que eu tenha isso bem aqui. E aqui nós tenhamos o nível do mar, tá? Então aqui é o nível do mar, certo? Então aqui em cima nós temos São Joaquim e aqui embaixo nós vamos ter Itajaí, certo? Bom, então, de acordo com o professor Jorge explicou, tá? Ele explicou o seguinte, ele explicou que, suponha que nós tenhamos aqui, deixa eu só colocar aqui, a camada atmosférica, tá? E essa camada atmosférica ela vai ter uma certa quantidade de ar que vai agir sobre as pessoas que estão em São Joaquim e sobre as pessoas que se situam em Itajaí, tá? Ou seja, nós temos aqui uma altura, que eu vou chamar de altura 2, e aqui nós vamos ter uma altura 1. A coluna da altura 1 ela é menor do que a coluna da altura 2. Logicamente, eu vou ter aqui uma pressão 1, que ela vai ser menor do que a pressão 2, porque a coluna é muito maior. Lembra que a pressão ela é densidade, gravidade e profundidade, né? Quanto maior for essa profundidade, maior vai ser a pressão. Então, a pressão ela depende, né, da profundidade, sim. Mas quando se fala em altura, conforme ela vai subindo, a pressão vai diminuindo. Eu tenho uma coluna menor sobre as pessoas que se situam nessa região aqui. Já a quantidade de pressão que está agindo sobre a pessoa em Itajaí é muito maior, a coluna é maior, tá certo? Ou seja, então, em São Joaquim, ela não é maior do que Itajaí, ela é menor. Então, é falsa essa alternativa aí, tá? Então, nós temos aí como afirmações corretas, nós temos a 02, 04, 16 e 32. Então, nós temos aqui, vou colocar bem aqui, 02, 04, 16 e 32. Se nós somarmos tudo isso daqui, vai dar 4, vai 1, vai dar 54. Se fosse uma prova somatória, o resultado que você ia colocar lá no gabarito seria 54. Tudo bem? Bom, eu espero ter ajudado vocês com mais uma questão do assunto chamado pressão. Até a próxima. Tchau.